Se você corre ou tem pretensão de começar a correr, esse vídeo é pra você. Oi, eu sou a Gabi, eu sou nutricionista esportiva e sou a Nutri aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar de um tema que muitos corredores têm dúvida: o que comer antes e depois de um treino de corrida. Seja você já praticante desse esporte ou iniciante na corrida, saber o que tem que comer antes e depois do seu treino ou da sua prova faz toda a diferença no seu rendimento, na sua performance. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto de um jeito fácil, sem complicação, para você sair daqui desse vídeo pronto para o seu próximo treino. Show? Então vamos lá. Muita gente acha que existe uma receita já pronta quando o assunto é pré-treino e pós-treino. Mas, gente, não, tá? Essa questão do que a gente tem que comer antes ou depois de um exercício, principalmente quando a gente fala de corrida, depende de muitos fatores. Então, quantos quilômetros você vai correr, como que esse treino tá planejado, quanto tempo que você vai correr, que horas que você vai correr. Então, tudo isso acaba impactando na quantidade de alimento que você tem que consumir antes e depois. Mas, de uma forma geral, hoje eu vou trazer para vocês o básico que precisa ser feito. E lógico, a gente vai adaptando isso para nossa rotina, tá bom? Então já pega o caderno e já vai anotando, porque eu tenho certeza que essas dicas vão mudar muito o seu treino. Primeiro, o que comer antes da gente ir correr? Quando a gente pensa nesse pré-treino, a gente tem que entender que o nosso corpo ele precisa de energia, porque daqui a pouco ele vai precisar disso. Porque, sei lá, você vai correr X quilômetros, você precisa ter essa energia para o seu corpo conseguir ter um desempenho muito legal nesse treino. E quando a gente fala de energia, a gente já tá falando de carboidrato. Ai, Gabi, mas eu não sei o que é carboidrato. Carboidrato nada mais é do que um macronutriente que tem como função básica no nosso corpo fornecer energia. Mas pensando em você, porque eu já sabia que viria essa dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai te levar lá pro meu blog, e lá eu vou deixar bonitinho quais opções de carboidrato que você pode encaixar aí no seu treino, combinações de pré-treino. Então vai ficar bem legal para você já ter uma ideia do que você precisa comer antes de você ir treinar. Então, terminou o vídeo? Vai lá, vai dar uma lida. E se ficar com alguma dúvida, comenta aqui para eu poder te ajudar, tá bom? Ilustrando um pouquinho como que a gente vai fazer esse encaixe do carboidrato no seu pré-treino, vamos supor que você tem ali 1 hora, 45 minutos para você comer e treinar. O que você vai comer? Você vai comer carboidrato fácil e rápido do seu corpo conseguir absorver e já transformar isso em energia. Então, por exemplo, pegar um pão com doce de leite, um pão com geleia e comer já vai ser o suficiente para você conseguir ter um treino bacana. Lógico, aqui eu não tô considerando a intensidade desse treino, tá bom? Então a gente precisa adaptar isso para sua realidade. Mas se você já tiver um tempinho a mais para comer e treinar, por exemplo, de 3 horas a 2 horas para fazer essa refeição, já pode ser algo um pouquinho mais elaborado. Então, um almoço, uma janta, que tem aquela divisão bonitinha dos vegetais, do carboidrato, da proteína. Se você não sabe o que eu tô falando, já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui para depois você ir lá e dar uma olhadinha, tá bom? Mas se você tem esse tempão, né, esse tempo um pouquinho maior entre comer e treinar, dá para você fazer uma refeição mais completa. Tá bom? E antes da gente ir pro pós-treino, aqui fica um alerta, tá bom? Não vá me inventar de comer uma coisa diferente, de testar algo muito assim, diferentão antes de um treino muito específico e antes de uma prova, tá bom? A gente não testa nada antes desses dois momentos. Então, se você começou ali os seus treinos comendo tal coisa antes de treinar, continue com isso até o dia da sua prova, até o dia desse treino mais específico, porque senão tem altas chances de você passar mal e a gente não quer isso de jeito nenhum. Agora a gente vai para a parte do pós-treino. O que a gente tem que comer depois que a gente termina um treino ou uma prova de corrida?
Nesse momento, diferente ali do pré-treino, que a gente precisa fornecer energia para o nosso corpo, aqui a gente precisa recuperar essa energia e fornecer nutriente para o nosso corpo conseguir regenerar, recuperar essa massa muscular que foi um pouquinho prejudicada durante esse treino. Então, quando a gente pensa no pós-treino, a gente já tá falando de uma refeição um pouquinho mais elaborada, que tem que ter na sua composição carboidrato. Lembra que é ele que vai fornecer energia para o nosso corpo? Então, ele também tem que aparecer aqui. Mas pensando nessa recuperação muscular, a proteína vai ser muito importante. Lógico, abrindo parênteses, a gente sempre vai precisar também ter um consumo muito legal de vitamina, de mineral. Então esse grupinho também vai ser muito importante aqui nesse momento. O que a gente pode comer então pensando nessa estrutura? A gente pode fazer de novo aquele prato equilibrado de almoço, de jantar. A gente pode trazer também um lanche natural com um pão de forma, pode ser normal ou integral, com um franguinho desfiado, com uma saladinha, com um suco de frutas vermelhas que vai ajudar muito nesse processo de recuperação. Pode ser um iogurte com um pouquinho de aveia, com fruta, com whey protein. Então aqui também tem várias opções que a gente pode consumir, mas para você ter aí gravado na sua cabeça, aqui nesse momento a gente tem que ter carboidrato para fornecer energia e proteína para ajudar na recuperação muscular, tá bom? Essa vai ser a regrinha desse pós-treino. E lógico, quando a gente tá ali correndo, a gente acaba transpirando bastante. E esse suor nada mais é do que água junto de sais minerais. Então a gente também precisa se atentar muito nesse pós-treino, no pré também, mas principalmente no pós, em relação à nossa hidratação. A gente tem que tomar muita água depois desse treino, né, ao longo desse dia de pós-treino, porque essa água vai ser também muito importante para esse processo de recuperação. Muitas vezes a gente fica ali, né, presta muita atenção, tem muito cuidado com a parte alimentar e acaba esquecendo da água. E aí ao longo do dia a gente fica com uma dor de cabeça, a gente fica com uma dor um pouquinho maior no corpo, acaba tendo cãibra, e isso tudo pode sim estar relacionado com essa desidratação que acontece depois de um treino se a gente não repõe essa água. Então, atenção à quantidade de água que você está tomando depois do treino, tá bom? E uma dica extra que eu também percebo bastante no consultório, né? A gente vem percebendo uma alta na questão da corrida e no consultório isso não tem sido diferente. Eu tenho atendido bastante corredores, amadores ou até maratonistas, e uma coisa que eles trazem pra mim é: Gabi, eu não consigo comer antes de correr, eu fico mal. O que a gente pode fazer? Primeiro, nessa situação a gente tem que avaliar aquela questão de que horas que você corre, o quanto que você corre, porque pensando em um treino mais leve, de 5 km ali mais ou menos, não tem problema a gente fazer esse treino em jejum, contanto que as refeições anteriores estejam já organizadas pensando nesse propósito. Mas agora, se você já vai ter um treino um pouquinho mais longo, ali de 10 km, de 15 e 20, enfim, aí a gente precisa ajustar um pouquinho mais essa alimentação, treinar esse corpo para ele conseguir ter sim essa ingestão antes de treinar, porque senão vai abrir brecha para ter lesão, para ter algum desconforto durante esse treino, ou até mesmo nem conseguir terminar esse treino ou essa prova. Então muita gente acha que correr em jejum, fazer exercício em jejum vai ajudar, vai acelerar esse processo de emagrecimento, por exemplo. Mas não é assim que funciona. Muitas vezes pode até prejudicar a sua saúde, o seu rendimento no esporte, pode te afastar desse esporte se a gente for pensar num quadro de lesão, e não é isso que a gente quer de jeito nenhum. Então treinar de estômago vazio vai depender muito do contexto que o seu treino está inserido, tá bom? E outro ponto também que é muito importante de trazer aqui é cuidado com alimentos gordurosos ou que tenham muita fibra na sua composição, principalmente se você tiver um tempinho mais curto entre você comer e você ir treinar.
Então aqui eu tô falando do quê? De você, sei lá, comer um pão com pasta de amendoim. De você ir lá e antes do treino, 30 minutos antes, bater um prato de arroz e feijão. Isso pode também te causar muito desconforto. Pensando na gordura, ela acaba lentificando esse processo de digestão do carboidrato. Então essa energia que tá ali no carboidrato vai demorar para ficar fácil do seu corpo utilizar. A gordura é um pouquinho mais difícil do nosso corpo digerir, então você vai acabar passando mal durante esse treino. E pensando na questão das fibras, elas também vão fermentar ali no seu intestino e isso pode sim trazer um desconforto legal durante esse treino. Já ouvi relatos de pessoas que tiveram dor de barriga durante um treino porque não se atentaram nessa questão. Então, assim, a gente não quer cagar na calça durante um treino de corrida, né, galera? Então, vamos prestar atenção nessa questão do que comer antes do treino, porque parece bobo, mas não é, tá? Então, anota essas dicas que eu tô te dando pra você conseguir ter um rendimento bacana e conseguir evoluir aí nesse treino de corrida. E, gente, a nutrição, ela é muito individual. Então, como eu disse, isso tudo que eu trouxe pra vocês é o básico que a gente tem que fazer em relação a um pré-treino e um pós-treino. Mas a gente tem que levar, sim, em consideração a individualidade de cada um. Então, questão de composição corporal, questão do treino em si. Então, como que vai ser esse treino, que horas que você vai correr, em que momento do dia que você vai correr. Isso impacta muito em relação ao que a gente vai comer nesses dois momentos. Então, se você tem essa pretensão de se aprofundar um pouquinho mais na corrida, de levar a sério de fato esse esporte, eu te recomendo a procurar uma orientação profissional com nutricionista. E pensando nisso, eu vou deixar aqui na descrição os meus contatos para caso você tenha interesse, a gente conversar e ver o que é o melhor para você e para o seu caso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, e eu espero que sim, já deixa aqui o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre vou estar trazendo dicas, assuntos em relação à nutrição de uma forma fácil e prática de você aplicar no seu dia a dia, tá bom? Um beijo! E até a próxima!